Bom dia. Havendo quórum regimental, declaro aberta a presente reunião da Comissão de Saúde. Saúdo o deputado Vicente Caro Preso, vice-presidente. Saúdo o deputado Lucas Neves, membro efetivo, que acompanha esta reunião também de forma online. Também o deputado Sérgio Guimarães. Havendo quórum, portanto, cumprimento também o vereador Cleiton de Castelo Branco, que está aqui, seja bem-vindo. Cumprimento as demais pessoas que estão acompanhando e também cumprimento de forma muito especial o presidente da Associação Catarinense de Medicina, ACM, doutor Ademar José de Oliveira Pai Júnior. Em seguida vai ser convidado para fazer parte da mesa e atendendo o requerimento do deputado Vicente Caro Preso. Antes disso, discussão e votação da ata da reunião ordinária anterior já foi devidamente encaminhada aos gabinetes. Consulto se há alguma retificação. Não havendo retificação, coloco em votação. Os senhores deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Passamos à ordem do dia. Temos 2 projetos a relatar. Um está sob a minha relatoria. Vou aguardar um minutinho até o deputado Maurício chegar, já que ele é o autor do projeto. E tem um sob a relatoria do deputado Massoco, ante a ausência do deputado Massoco, mas estando disponibilizado o relatório já e voto, e sendo uma matéria considerada não polêmica, e também em vista do final do ano, para que não fique represado essa matéria, eu passo a ler o relatório e colocarei em discussão em seguida. O relatório vota o projeto de lei 405/2023, ele declara de utilidade pública o Instituto Peniel de Habitação, Educação e Assistência Social de São José. O projeto é de autoria do deputado Sargento Lima, foi lido e aprovado por unanimidade na Comissão de Constituição e Justiça, não recebeu emendas ao longo do seu processo de tramitação, finalmente veio a esta Comissão de Saúde, na qual, então, na condição de presidente, designei o deputado Massoco como relator. O voto, de acordo com os dispositivos regimentais, compete à Comissão de Saúde analisar as proposições sobre o prisma do interesse público quanto aos campos temáticos ou áreas de atividade aludidos no 79.1 da norma regimental. Assim, da análise cabível, vislumbro que o projeto em lei em referência, quando o interesse público da matéria mostra-se revestido do interesse e se encontra apto a regular tramitação nesse Parlamento. De acordo com a documentação constada, o Instituto Peniel de Habitação, Educação e Assistência Social é uma entidade que presta relevantes serviços, notadamente de atender e representar indivíduos e famílias em situação de vulnerabilidade social, sendo sua principal função, atuação e atendimento, orientação e encaminhamento das famílias das pessoas com transtorno do aspecto autista. Ante o exposto, no âmbito desse órgão fracionário, voto, então, pela aprovação do projeto de lei 0405/2023. Esse é o relatório do deputado Massoco, coloco em discussão. Não havendo quem queira discuti-lo, colho os votos. Senhores deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Está aprovado. Relatório do projeto de lei 68/2023, autor deputado Maurício Peixe, reconhece os portadores de fibromialgia como pessoa com deficiência no âmbito do Estado de Santa Catarina. Está sobre a minha relatoria. Trata-se, portanto, de projeto do deputado Maurício Peixe, que pretende reconhecer os portadores de fibromialgia como pessoas com deficiência no Estado de Santa Catarina. Colhe-se da justificativa apresentada pelo autor o seguinte, abro aspas, a proposição desse projeto de lei tem por finalidade reconhecer os fibromialgicos como pessoas portadoras de deficiência no âmbito do Estado de Santa Catarina, assegurando-lhe os mesmos direitos e garantia dos demais portadores de deficiências. A fibromialgia é uma doença crônica multifatorial relacionada com o funcionamento do sistema nervoso central que causa dores intensas em todo o corpo e grandes transtornos aos portadores. Bom, a proposta, então, foi aprovada na Comissão de Constituição e Justiça, nos termos de emenda substitutiva global, que aprimorou a técnica legislativa.
Em seguida, a matéria foi remetida à Comissão de Trabalho, Administração e Serviço Público, onde, em 20 de setembro de 2023, foi aprovada nos termos da emenda substitutiva global já apresentada lá na CCJ. Em 6 de outubro de 2023, o autor apresentou subemenda à emenda substitutiva global para acrescentar o parágrafo 6º ao artigo 5º da Lei 17.292, para facultar ao Poder Executivo implementar a Carteira Estadual de Identificação de Pessoas com Fibromialgia, visando facilitar o acesso das pessoas com fibromialgia aos serviços públicos e privados. Na sequência, veio então essa comissão e eu passo ao voto. Inicialmente, corroborando com o já trazido pelo autor da matéria, destaco que a fibromialgia é uma doença crônica que tem como principal sintoma dor constante por todo o corpo. Atinge principalmente mulheres entre 30 e 55 anos, mas homens, pessoas idosas, crianças e adolescentes também podem ter a doença. Ao todo, 3% dos brasileiros, segundo estimativa, sofrem com o problema. Estudos mostram que o cérebro de quem tem fibromialgia interpreta os estímulos de forma mais extensa, o que aumenta a sensação de dor. Assim, a matéria em comento será importantíssima para que os pacientes acometidos da fibromialgia consigam acessar plenamente os direitos assegurados à pessoa com deficiência. Nesse sentido, noto que a proposta em apreciação é pertinente e converge ao interesse público, merecendo, pois, prosperar nesse parlamento. Ante o exposto, considerando o seu trâmite nas comissões precedentes e dado ao fato de que nos termos do artigo 144, parágrafo único do regimento, a matéria retornará à Comissão de Constituição e Justiça em função de eu estar acatando a subemenda do autor no decorrer da tramitação, bem como depois de ter vislumbrado o interesse público na proposta, voto no âmbito dessa comissão pela aprovação do projeto 68/2023, na forma da emenda substitutiva global já aprovada lá na CCJ, e a subemenda à emenda substitutiva global, que foi apresentada aqui no âmbito da Comissão de Constituição e Justiça pelo próprio autor, evento esse número 15. Esse é o relatório, está em discussão. Deputado Maurício Peixer, autor do projeto. Bom dia, presidente, deputado Neudi Sareta, bom dia, Vicente Carapreso, deputado, bom dia a todos. Eu agradeço muito, né, a sua compreensão e acompanhamento desse projeto e discussão dele antes, inclusive, de emitir o relatório. Semana passada nós tivemos aqui a presença da Cleia, que é presidente da Associação Catarinense de Fibromialgia, e que relatou para nós ali no plenário o drama que eles vivem, né, e a necessidade de ter isso, porque a gente sabe, conhecemos bem, a fibromialgia ela é uma doença que não é visível, não aparentemente, fisicamente, não tem nada, e eles têm alguma discriminação, principalmente nas questões também de estacionamento. Aliás, tem um projeto aqui tramitando, está em vista meu pedido, que fala de estacionamento para pessoas com fibromialgia. Mas, sendo este projeto aprovado, portadores de fibromialgia como pessoa com deficiência, esse outro projeto ele se torna válido porque nós temos lugares destinados para a pessoa com deficiência, já, né, nas nossas leis. Então, já tem lugar reservado. E esse se tornaria inócuo. Então, o que eu peço é a aprovação, o entendimento, porque eles estão esperando muito mesmo esse projeto ser aprovado. Muito obrigado. Continua em discussão. Não havendo mais quem queira discuti-lo, coloco em votação. Os senhores deputados que aprovam permanecem como se encontram. Está aprovado. Muito bem. Fim das matérias para a deliberação e atendendo, então, o requerimento de autoria do deputado Vicente Carapreso, na qual requereu a participação na reunião ordinária da Comissão de Saúde do doutor Ademar José de Oliveira Paes Júnior, presidente da Associação Catarinense de Medicina, para explanar sobre sua gestão frente à referida entidade, em especial durante a pandemia na Covid-19. Convido, portanto, o doutor Ademar para que
tome assento aqui junto à nossa bancada da Comissão de Saúde e possa, então, fazer a sua explanação. Antes disso, deputado Vicente Caro Preso, Vossa Excelência, como autor do requerimento, passo a palavra para as suas considerações. Bom dia, presidente. Bom dia, deputado Maurício Peixer. Bom dia, os deputados que estão, doutor Sérgio Guimarães, que está acompanhando os nossos trabalhos, e a todos que estão presentes. Fizemos questão de trazer o doutor Ademar de Oliveira Paes Júnior, que cumpriu um mandato à frente da Associação Catarinense de Medicina. A Associação Catarinense de Medicina é diferente do Conselho Regional. O Conselho Regional é o órgão normativo de classe. E o Sindicato Médico é um outro órgão que tem as questões trabalhistas da classe. A Associação Catarinense de Medicina, portanto, é um órgão associativo e que uma das maiores funções da associação é organizar as várias especialidades médicas e também fazer uma interação com a sociedade. É o órgão mais aberto, digamos assim, e que faz, em determinados momentos importantes, a sua presença. E eu fiz questão de convidar o colega e doutor Ademar como o presidente, devido à atuação importantíssima durante uma época sombria, uma época cinza, que foi a que passamos da Covid. A interação da Associação Catarinense de Medicina, estendida aos demais médicos, o apelo que foi feito, as ações sinérgicas com o governo do Estado, Secretaria de Saúde, foram determinantes e também influenciaram para que Santa Catarina fosse o estado com a menor letalidade do Brasil. Então, nós temos um modelo de medicina que já é muito bom, uma cobertura da medicina social, dos programas de saúde da família, que se estende por todo o estado, mas havia necessidade de alguém com olho médico, com olho da saúde, dar opinião e fazer as suas atividades altamente coordenadas e estratégicas que foram determinantes para a gente superar. Fora isso, o doutor Ademar é um colega que nos dá um orgulho muito grande, médico radiologista, e tem vários anos de formado, com um currículo excepcional, e que vem fazer a apresentação aqui para nós, para toda, né, o poder que nós temos de mídia social, enfim, mas é um prazer, uma honra te receber. Por favor. Com a palavra, doutor Ademar José de Oliveira Paes Júnior. Muito obrigado. Bom, muito bom dia, senhor presidente da Comissão de Saúde da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, deputado estadual Neudir Sareta. Bom dia ao vice-presidente da Comissão de Saúde da ALESC, deputado estadual e médico Vicente Caro Preso, a quem desde já agradeço imensamente o convite para participar dessa nobre e importante plenária na Casa Legislativa Catarinense. E, em nome dos deputados que presidem essa destacada comissão, cumprimento os demais parlamentares aqui presentes, presencialmente e online também. É com muito orgulho que a Associação Catarinense de Medicina se faz presente para apresentar um relato breve das suas ações na proteção da saúde da população e na defesa do exercício da atividade médica, com dignidade e ética. Os últimos anos foram de grandiosas e profundas transformações. Enfrentamos uma pandemia que mudou a nossa forma de viver, pelo menos 3 longos anos, deixando lições sobre as nossas fragilidades em contraste com os maiores avanços tecnológicos da humanidade. Crises políticas assolaram o planeta e, da mesma forma que em muitas outras nações, os brasileiros vêm enfrentando as mais acirradas polêmicas, disputas, enquanto novas guerras de grandes proporções voltaram a aterrorizar o mundo.
as pessoas passaram a viver com a longevidade, enquanto que o número de nascimentos diminuiu. A inteligência artificial mostrou suas potencialidades de forma contundente, entramos no metaverso e entendemos que não há mais limites para a era digital. Certamente tudo isso mexeu de maneira profunda com todos nós, dando uma prévia do movimentado século XXI que começou há pouco tempo, e mesmo que a gente nem se dê conta. Porém, hoje a gente está aqui para falar de outra mudança igualmente relevante, já que está acontecendo na nossa ACM, que também merece o conhecimento e a reflexão dos nossos dedicados deputados aqui do Estado de Santa Catarina. À frente das duas últimas gestões da nossa entidade, vivi de perto tudo o que vem acontecendo com a mais antiga entidade médica estadual, que aos 86 anos de idade aceitou o desafio de se reinventar para manter a sua jornada e para acompanhar uma nova medicina. Uma profissão que também vem derrubando suas fronteiras numa velocidade inimaginável até pouco tempo atrás. É certo que a mudança muitas vezes surpreende, pode causar até mesmo apreensão, mas também não há dúvidas que ela é inevitável e que é a grande propulsora da evolução. Portanto, quando a preocupação com a mudança se manifestar, faz-se necessário lembrar que, pela Associação Catarinense de Medicina, passaram as mais brilhantes e ousadas lideranças da nossa medicina, visionários que nos trouxeram até aqui. Todos enfrentaram embates e foram corajosos em fazer a diferença, abrindo caminhos e horizontes para que pudéssemos dar os passos de hoje. Assim, é em respeito a essa história que eu lhes convido a conhecer e entender de perto um pouco do muito que está acontecendo com a nossa CM. Não há dúvidas que desafio é a palavra que traduz os últimos 6 anos da entidade, que enfrentou percalços, embates, crises e até mesmo uma pandemia. Mas também é inegável que determinação é a palavra que melhor define a forma como a nossa diretoria resolveu vencer as dificuldades para garantir a saúde de qualidade da população, da medicina e dos médicos. E com esse entendimento, pelo menos 3 pilares foram trabalhados. O da reaproximação interinstitucional, que resgatou e ampliou ainda mais a representatividade da entidade. A reestruturação da gestão, que garantiu a sustentabilidade da associação. E o acompanhamento da vida da sociedade de Santa Catarina, levando mais saúde física e mental às famílias nas suas mais diversas formas. O trabalho foi árduo, mas demos passos largos, alicerçados em decisões responsáveis e inovadoras. Foi preciso abrir os olhos, a mente e o coração para enxergar, pensar e sentir uma nova ACM. Claro, é absolutamente impossível de falar das nossas 2 gestões sem lembrar e citar a pandemia. A ACM foi a grande parceira dos catarinenses na maior crise sanitária do século, na proteção da população, dos profissionais da medicina e da saúde, que superaram limites para protagonizar ações capazes de salvar vidas. Durante todo o enfrentamento do coronavírus, a entidade esteve ao lado dos médicos, desde os que atuaram na linha de frente do combate à doença, até aqueles que acompanharam os pacientes e todas as demais demandas em seus consultórios ou fizeram a gestão das necessidades para o atendimento do grave momento. E nós vivemos tudo muito de perto, por meio de incontáveis ações e movimentos, em diversas esferas, de forma proativa e coletiva. Certamente, tudo foi muito além das nossas tarefas e compromissos, porque entendemos que a entidade tinha a missão de somar esforços para encontrar respostas a tantas necessidades, na velocidade que as demandas exigiam. E foi com esse olhar que nasceu a força-tarefa da CM e parcerias, que estiveram alicerçadas em pelo menos 10 pilares. Informação e orientação, treinamento de médicos e profissionais de saúde, desenvolvimento de inteligência de dados, conserto e produção de respiradores para UTIs, fundo para arrecadação de recursos, aquisição e distribuição de medicamentos, posicionamentos em defesa da saúde e profissionais, comunicação assertiva, agilização na campanha de vacinação e estímulo à retomada do desenvolvimento econômico. Os resultados de todo esse trabalho já são de conhecimento dos senhores, pois foram amplamente divulgados na imprensa. Diante de tudo que foi feito, certamente nós não precisamos lembrar na totalidade. Apenas citamos os pontos-chave para mostrar o tamanho do que realizamos com muitas mãos aliadas. Temos a consciência de que, assim, cumprimos o compromisso assumido desde o primeiro caso de Covid, registrado em Santa Catarina, ou seja, os médicos foram os últimos a sair. Mas, muito além da pandemia, é essencial relembrar que o trabalho da CM nos últimos anos
incluiu mobilizações e movimentos nas nossas maiores causas, nas quais a promoção da saúde de qualidade é a principal bandeira. Por isso, agimos em busca de financiamento justo à saúde, fomos parceiros em campanhas de prevenção junto às mais diversas sociedades e especialidades, lutamos pelo Revalida e por uma formação adequada aos novos médicos, fizemos parcerias históricas que levaram a força da CM muito além das suas fronteiras para ajudar os catarinenses. Entre elas, cito a união com a Fiesc, o SEBRAE, o SENAI, a ACIF, a ACAT, o Governo do Estado, a Secretaria da Saúde, o Ministério Público, o Poder Judiciário e Legislativo, o COSEMESC e muitas outras instituições. A nossa LESC também esteve nessa grande corrente pela saúde, a quem já deixamos nosso muito obrigado pela companhia na longa estrada percorrida. Fundamental citar a ação parceira que a CM estabeleceu também junto à imprensa catarinense, que sempre nos cedeu espaço, privilegiando para falar sobre nossas ações em prol da comunidade, reforçando a imagem do médico como grande aliado da população. O resultado final foi a obtenção dos maiores e mais importantes espaços na mídia impressa, eletrônica e digital do nosso Estado. Ampliamos a prova ACM de residência médica e de residência multiprofissional em saúde, que já está reunindo mais de 8.000 inscritos a cada ano. Esse trabalho reverteu mais de 5 milhões de reais a 39 hospitais, fundações hospitalares e secretarias municipais de saúde, incluindo os 15 hospitais vinculados à Secretaria de Estado da Saúde, que se utilizam do exame para a seleção dos seus programas de residência e também recebem recursos anuais advindos da prova da CM. Realizamos encontros com as regionais, ouvimos necessidades, reaproximando-as da entidade estadual e multiplicando as nossas ações em todo o Estado. Abrimos as portas da nossa sede para a grande festa anual do Dia do Médico e o aniversário da CM, além de promover inúmeras ações de solidariedade e responsabilidade social. Fizemos novas edições dos manuais de terapêutica e do guia médico. Ampliamos nossa comunicação em contato permanente com os médicos e com a população. Atenta aos novos anseios, ano a ano, fizemos crescer o leque de serviços oferecidos aos profissionais associados, hoje com uma completa assistência jurídica e suporte administrativo. Mais do que isso, nós criamos o ACM Empresa, oferecendo novos diferenciais aos associados e estendendo nossos benefícios para dar sustentabilidade e melhorias à nossa cidade e estimulando o empreendedorismo médico. Tornamo-nos o polo de inovação na saúde e a grande articuladora da união indispensável entre tecnologia e medicina. A realização do Summit de Saúde foi a maior demonstração dos avanços que estamos alcançando nesse trabalho. A programação integrou todos os atores do setor, médicos, profissionais de tecnologia, empresas, startups, indústria e fornecedores, prestadores, hospitais, planos de saúde, gestores públicos e gestores privados. As metas dos debates também foram uma soma de grande importância, incluindo incentivo à cultura da inovação, ao desenvolvimento de soluções para o cuidado e à defesa da vida dos catarinenses. Essa é a nossa forma de contribuir para fazer da tecnologia uma verdadeira aliada, permitindo que mais pessoas tenham acesso aos recursos. Assim, colaboramos para que vulnerabilidades e distâncias sejam reduzidas, levando o cuidado a mais lugares e preenchendo as lacunas ainda existentes. Não tenho dúvidas de que nessa 6ª edição do Summit atingimos um nível de maturidade, oportunizando negócios na feira e gerando soluções com o Startup Weekend, onde nós criamos soluções em tempo real. Novas empresas surgiram durante o evento. Assim, estamos transformando a Associação Catarinense de Medicina em referência nacional, passando a levar o seu nome de Santa Catarina em palestras por todo o país, falando sempre do seu modelo vitorioso e do orgulho catarinense de fazer medicina. Por fim, e igualmente de imensa importância, fechamos o ano de 2023 com o lançamento da 2ª edição do Mapa de Risco da Saúde de Santa Catarina, concretizando a meta de criar o Índice Anual da CM sobre a saúde dos catarinenses. É o fruto de um mapa desenvolvido pela entidade para colaborar com a construção de uma política de saúde mais eficaz no Estado, auxiliando gestores do setor, tanto públicos quanto privados, até instituições civis e empresas que queiram promover medidas de prevenção e cuidados. Com a ajuda desse mapa, fizemos um verdadeiro raio-x da saúde, abrangendo 20 micro-regiões do Estado. Alimentação, hábitos diários, atividade física, uso de internet, doenças, exposição a telas de celular e computador.
Vimos os índices de diabetes, pressão alta, doenças do coração, medicação prescrita e utilizada, saúde mental, obesidade, tabagismo, uso de álcool e muito mais. O resultado é histórico e já vem mobilizando diversos atores da saúde para ajudar na busca de uma nova saúde com maior qualidade de vida. Temos muito orgulho do resultado alcançado, porque o MAPA representa a maior ação de prevenção de saúde em Santa Catarina. E é porque acreditamos que o futuro da saúde está nas mãos da medicina preventiva que estamos fazendo assim. Dessa forma, reafirmamos o nosso papel como protagonistas no cuidado com os catarinenses. Também é dessa maneira que promovemos o conhecimento e a inovação com estratégia e com embasamento médico-científico para possibilitar os avanços necessários na assistência em todo o Estado. Senhores deputados do Estado de Santa Catarina, realmente poderíamos passar o dia aqui elencando tudo que foi realizado nos últimos anos pela nossa ACM, mas o objetivo é deixar registrado apenas uma parte do todo, para que vocês tomem conhecimento e possam dividir conosco a alegria do que conquistamos. Aqui mostramos de forma real que ser médico da ACM é fazer a diferença. É entender que uma nova medicina exige um novo médico e que a ACM é a sua maior aliada nessa transformação. Ser ACM é fazer parte ativa da mudança da medicina e praticar a nova relação médico-paciente, é defender a qualidade da assistência à saúde, é reconhecer a medicina como aliada do desenvolvimento socioeconômico, é assumir a meta de inovação e integrar a tecnologia em favor da saúde, é ter acesso a novas ferramentas de gestão para o negócio médico, é dar espaço ao empreendedorismo médico, investir no crescimento e é sempre estar um passo à frente. Por isso, queremos deixar o nosso agradecimento a todos vocês, de forma muito especial aos médicos associados da ACM, que ajudaram nas incontáveis realizações. Essa é a nossa forma de reafirmar que estamos do lado de cada catarinense, mesmo que nem sempre percebam que tem muito mais ACM nas suas vidas do que imaginam. Muito obrigado pela oportunidade e contem sempre com a nossa ACM. Muito bem. Muito obrigado, doutor Adhemar, pela sua presença, pela sua participação e também o nosso registro, né, doutor Vicente? Vossa Excelência já fez isso no início, mas poderia deixar de fazer também, da importância que essa entidade tem no contexto catarinense e, sim, na importância que teve, e isso foi o que motivou mais o requerimento do deputado Vicente, a participação durante a pandemia da Covid-19, que foi um momento de extremas dificuldades que nós vivemos, inicialmente, inclusive, pelo desconhecimento, né? Foi um vírus que surgiu e houve também toda aquela discussão, né? Inclusive, em alguns momentos, muitos setores, muita gente, inclusive, negando a própria existência do vírus, dificultando até mais ainda o trabalho, mas a Associação Catarinense de Medicina, sim, esteve à linha de frente, nós acompanhamos isso também enquanto Comissão de Saúde, ressaltando que essa comissão também teve uma participação sempre efetiva durante todo esse processo. Tivemos participação, inclusive, no comitê, no COIS, através do deputado Caro Preso e do ex-deputado Mocelin. Enfim, intermediamos inúmeras conversas, reuniões e muitas delas também com a presença da Associação Catarinense de Medicina. Portanto, nós testemunhamos isso, a importância desse trabalho que foi realizado e está sendo realizado. E sua gestão, com certeza, é extremamente vitoriosa por estar levando, né, de uma forma tão brilhante essa entidade, que é importante, como o próprio presidente disse, presidente da entidade, que está mais presente, né, do que se imagina na vida de todos os catarinenses. Então, quero parabenizar esse trabalho e desejar que a Associação Catarinense de Medicina possa continuar sempre sendo vanguarda, principalmente nesses momentos em que a sociedade catarinense mais precisa. Muito obrigado. Deputado Vicente Caro Preso, ainda deputado Maurício, então, depois o deputado Vicente. Obrigado. Bom dia, doutor Adhemar. É com satisfação que a gente escuta esse relato e toda a participação da Associação Catarinense de Medicina na nossa vida, do dia a dia, na nossa história, e o comprometimento dos profissionais médicos.
vai passar aí muitos anos, décadas e até séculos, e a gente vai lembrar do Covid-19. E eu nunca vou esquecer o dia de 17 de março de 2020, o dia que, no Brasil, em Joinville, quando o prefeito anunciou a paralisação total, ninguém sabia, todo mundo perdido, sabia o que era. E nós encontramos, até me emociono, na medicina, os profissionais que a gente esperava que teriam, comprometidos, salvando vidas, mesmo não conhecendo que para todos também era algo novo, desconhecido totalmente, e que não tiveram medo. Botaram as suas próprias vidas em risco para poder atender a população, fazendo jus ao juramento que fizeram em defender a vida. Isso, por tudo isso, já vale a pena tudo aquilo que nós estamos realizando e fazendo, e com certeza todos aí estão homenageando os médicos, as associações lá em Joinville, foi a Associação Joinvilense de Medicina, né, que a gente homenageou, os médicos, e quantos profissionais que partiram, estão lá com Deus no seu trabalho, exercendo a sua profissão, um trabalho e salvando vidas. Então, o que nós temos que pedir é que Deus continue abençoando vocês, e nós temos profissionais muito bons. Santa Catarina se destaca em tudo no Brasil. Sim. E também na medicina. E, lógico, um dos pontos que o senhor colocou aqui, que nós temos que prestar bem atenção, é o avanço que está se dando da tecnologia, da inteligência artificial, da telemedicina, que já é uma realidade, né? Uhum. E que vocês estão sempre na vanguarda, né? Sempre à frente, buscando novos métodos, avanços tecnológicos e salvando vidas através de conhecimento e de esforços que tem. Então, parabéns, meu nome, da Assembleia Legislativa, né, deputados? Parabéns, doutor Vicente Caro Preso, pelo, eu diria, o presente que deu hoje para nós de escutar aí esse relato todo. Obrigado. Obrigado, deputado Maurício Peixer. Deputado Vicente Caro Preso. Bom, meus amigos deputados, as pessoas que estão nos ouvindo e assistindo esse depoimento, esse momento aqui na Comissão de Saúde, realmente é algo emocionante, porque eu tenho 44 anos, em 14 de dezembro vou fazer 44 anos de formado. E era uma época heróica, onde não tinha nem o hospital universitário. Nós somos a última turma antes do HU. Era uma luta, tinha um esqueleto lá jogado no meio do mato alto, abandonado, né? Ele tinha sido projetado, mas não tinha dinheiro e não teve a priorização, né? E, a partir do ano 1980, foi a primeira turma que começou a perambular pelo hospital e fazer instalação. Nós tínhamos aula na Rua Ferreira Lima, nós tínhamos aula no Centro Socioeconômico, aqui no centro, nós tínhamos aula na Colônia Santana, no Hospital Colônia Santana, nós tínhamos aula no Celso Ramos, principalmente no Hospital de Caridade, e também na maternidade... Antes da Carmela. Na Carmela Dutra, desculpa. Ui, Não, a Carmela Dutra meu Deus. Então, assim, foi uma época heróica, sabe? A gente andava com um livro de 5 quilos, dava até dor nas costas, de tanto quando estudar patologia, assim, era uma coisa de xerox, era uma coisa cara, fazer xerox, cópia. Não tinha nenhum tipo de... Nem computador existia naquela época, assim, era uma coisa rudimentar, mas alguma coisa se sobressaía naquela época, que era o contato médico, o paciente em contato médico com seu professor. Era feliz o cara, ou se destacava a pessoa que tinha... eu estou na equipe do Dr. Celso Lopes, por exemplo. Uhum. Celso Lopes foi um grande cirurgião da cidade. Doutor Ernesto Dameral. Então, quem fosse um cara que acompanhasse esse serviço de cirurgia, se fizesse a coisa direito e se fosse bem Caxias,
eu não vou dizer que não precisaria de residência, mas ele teria já um pontapé inicial, assim como muitos médicos se tornaram cirurgiões aí por estado de Santa Catarina fora, com vasto conhecimento, fazendo parto, fazendo cirurgia. Dr. Amaro Ximeno Júnior, lá de Jaraguá e Corupá, ali, essas coisas todas. Então, assim, o que nós não tínhamos na época, nós superávamos com outra. E assim foi a medicina. As coisas foram emparelhando, veio a tecnologia, veio a facilidade de comunicação, vieram os protocolos, e assim as coisas foram, de uma maneira, facilitando, de outras, dificultando. Cada vez mais as faculdades de medicina, elas proliferam, muitas sem razão de ser, muitas a gente entende, como em algumas cidades, dizendo, por que abrir uma faculdade aqui nessa cidade? E a resposta foi que vai movimentar o mercado imobiliário da cidade. Então, assim, são coisas que a gente vê que não tem uma razão, e isso eu explico porque inúmeros médicos não estão suficientemente aptos e formados com aquilo que eles recebem durante os 6 longos anos que deveria ser a formação básica e sólida, né? Isso tem implicações importantes no dia a dia, na medicina social, na economia. Por exemplo, o médico mal formado, ele, não tenho dúvidas, para se proteger, e cada vez mais a medicina é motivo de judicialização, ele tem que apelar para inúmeros exames complementares. Então, uma dor de cabeça, por exemplo, de uma enxaqueca, invariavelmente, muitas vezes, tem sido motivo de solicitação de tomografia, de ressonância. Quanto custa isso? Quando o mais simples seria fazer um diagnóstico com segurança daquela pessoa, ouvindo a pessoa e tendo a capacidade de discernimento para fazer o que a gente chama de boa medicina. A boa medicina para o paciente e a boa medicina para a medicina social, para a economia do processo e até respeitando o bolso do cliente, que muitas vezes é invadido por esse tipo de insegurança profissional. No meio disso tudo, as coisas evoluíram de um jeito tão intenso que foi necessário que algumas lideranças médicas e não médicas também se intrometessem nessa rede de informações que existe no mundo inteiro para levar facilitações e para reduzir, inclusive, o custo da medicina, que é cada vez mais caro, com o desenvolvimento da tecnologia, da farmacologia, enfim, dos medicamentos, dos métodos que existem aí. E cada vez mais eu vejo uma responsabilidade muito grande das entidades médicas, sobretudo da Associação Catarinense de Medicina, que faz uma convergência muito grande com a situação atual do estado de saúde das pessoas. Isso que foi apresentado por último, o mapa de risco de Santa Catarina, é uma real contribuição dos médicos para a programação de ações de saúde, tanto macro quanto micro. Macro em termos estaduais, micro em termos municipais e também macro-regionais ou micro-regionais. Isso é importante, porque dá para prevenir o gasto excessivo em determinadas situações e reduzir os esforços, às vezes, insanos, que não existe necessidade, reduzindo, assim, a compra de equipamentos, reduzindo a compra de medicamentos que, muitas vezes, são jogados no lixo, porque não tem a menor serventia. Nós, aqui, Adhemar, aqui na Assembleia Legislativa, no Poder Legislativo, passamos por algumas situações graves ultimamente, né? Desde 2015, quando eu entrei, 2016, foi um ano de uma inflação grande e uma recessão no Estado, e isso implicou para que, em 2017, eu, como secretário, sofresse e enfrentasse dificuldades inimagináveis, né? E isso
apoiado por médicos que eram membros, né? O doutor Venzon, o doutor Coruja, o doutor Dalmo e o doutor Aguiar. Nós éramos um monte, né? 5 médicos. Desculpa, eu já presidi essa comissão de saúde com 5 médicos. Viu? Mas, pois era só flechada para um lado e para o outro, o homem coordenando. O deputado Sareta coordenando tudo isso, a deputada Ana Paula também. Né? Então, foi uma época muito rica, onde as dificuldades financeiras obrigaram a gente a mergulhar na lei, nas opções que tínhamos. E uma delas, com as associações, entidades médicas, de dizer o que está sendo oferecido para a saúde não bate com aquilo que precisa. Mudamos a Constituição estadual para 15% dos impostos serem... Foi uma grande luta, foi uma sensação de bem-estar de todos nós, né, Sareta? E que a gente deu um passo à frente. Eu, no mínimo, disse, olha, está ruim, tem que melhorar. Né? E depois tivemos a surpresa de que essa mudança constitucional foi interpretada como inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, voltando a 12%, embora hoje nós tenhamos gastos na saúde em torno dos 14%, o que já é um avanço. Eu vejo assim, médico bem formado e médico com qualificação faz bem para a saúde. Isso é o resumo tudo do que você apresentou aí. Né? E o médico enfronhado, vamos dizer, como parte de um meio social, ele faz a diferença, principalmente em momentos agudos como nós vivemos. E eu tenho certeza que, se não fosse a CM, por exemplo, uma das ações que passou, deve ter talvez até passado desapercebido, quem que consertava os respiradores? Olha o sufoco que era aquele negócio. VEG fazendo respirador, nunca fez. Uhum. Pegou permissão de uma outra empresa lá de Jaraguá, que fazia e faz ainda inúmeros equipamentos de respirador e outros equipamentos médicos. Como é que eu não me lembro? É de um argentino lá. Leistung. Sim, sim. Eles deram a permissão para a VEG e a VEG desmontou uma linha de produção de outras coisas. Não, agora é computador e pau. Né? Foram comprados. Foi mediado pela força-tarefa da CM-Fiesc. Pois é. Então, essas coisas assim que parece que ninguém sabe, né? Tem que saber. Por isso que o homem está aqui hoje. Porque são coisas que fizeram a diferença no dia a dia daquele inferno que era, daquela maluquice que era. Né? Eu, como coronariopata, vamos dizer assim, eu era mais, olha, eu fiquei 2 meses sem aparecer. Até que fosse dado o primeiro sopro de esperança, que foi a primeira vacina, né? Coronavac. Coronavac, do Butantan. Né? Então, vivemos algo inusitado. Né? Mas, se não fosse a experiência e a expertise, nós não estaríamos aqui tão simples. Né? Não sei se o Adhemar tem alguma coisa para comentar ainda. Muito bem. Se quiser fazer as considerações finais aqui, obrigado. Depois dessa outra aula aqui do doutor Vicente, inclusive com um pouco de nostalgia também, que também faz parte, né? Mas muito boa a sua... toda a sua larga experiência, né, como médico e aqui também como parlamentar, experiência já de parlamentar federal também, que foi deputado federal, tem engrandecido aqui muito a nossa comissão. Doutor Adhemar, então, suas considerações também finais aí sobre... Eu quero agradecer os comentários, deputado Maurício. A Sociedade Joinvilense é uma afiliada à CM, né, em Joinville, nossa afiliada regional, assim como várias outras, né, de Jaraguá do Sul, né, Zona Carbonífera, né, no Oeste, Itajaí, Balneário.
Associação Brusquense de Medicina, então todas elas compõem a associação. Deputado Vicente, eu não poderia deixar de aqui fazer um agradecimento pela tua parceria e atuação. Realmente foi uma luz no âmbito legislativo, no âmbito político, de um modo geral, durante esse período, né? Eu tive a satisfação de tê-lo em pleno mandato durante toda a minha atuação à frente da CM, e as portas abertas do seu gabinete sempre foram extremamente relevantes para a sociedade catarinense, para a comunidade médica. E eu quero ressaltar essas palavras em relação à necessidade da gente ter um olhar mais atento em relação à formação médica, porque o médico ele é o grande defensor do paciente. Se vocês forem analisar todas as grandes demandas, né, que a gente discute às vezes no âmbito de legislação, no âmbito de política pública, e tal, ela começou quando o médico enxergou uma necessidade em um paciente de alguma forma, e aquilo começou a ecoar e a se fortalecer, mas geralmente surge de uma necessidade de um diagnóstico, de uma necessidade de um tratamento, de uma necessidade de uma infraestrutura melhor e assim por diante. Então, a gente ter bons médicos, médicos bem formados, é uma garantia para a nossa população de que a gente vai ter sempre profissionais defendendo os pacientes lá na ponta, o cidadão de modo geral. E os tempos que a gente vem vivendo são tempos muito transformadores, né? Santa Catarina, o Brasil, de modo geral, está vivendo uma transformação demográfica, né? Nós estamos tendo uma população que está envelhecendo, o que é bom, né? A gente ter as pessoas vivendo mais, sem dúvida, mas a gente precisa se preparar, porque isso significa mais gastos, mais investimentos necessários para o setor de saúde, mais profissionais, mais infraestrutura, ao passo que também estamos tendo uma queda na natalidade. Então, a gente vai ter, em breve, nas próximas décadas, uma população gerando riqueza menor em proporção do que nós temos hoje, e mais pessoas dependentes no futuro. Isso tem consequências tributárias, de arrecadação, de planejamento, de distribuição de recursos para o setor de saúde. Então, queria chamar a atenção para essa casa da importância disso e de estudos aprofundados nisso. A Santa Catarina está sendo pioneira nesse estudo de mapa de risco de saúde. Nós temos realmente... E é impressionante como tem discrepâncias em Santa Catarina. Regiões onde se fuma mais, regiões onde tem mais diabetes, regiões onde a alimentação é pior. E é uma grande oportunidade para os gestores fazerem essas correções e até estabelecerem metas mais ousadas para melhorar esses resultados. Em relação à tecnologia, que aqui também foi citado, nós não temos como evitar, mas é importante que uma liderança qualificada esteja à frente disso, porque quando a gente fala de tecnologia em saúde, existem questões éticas muito importantes que precisam ser resguardadas. A curva de validação científica em saúde ela é diferente de tecnologias que envolvem a indústria, que envolvem o comércio, né, que envolvem a tributação. A saúde das pessoas tem uma curva de validação muito longa, né? Então, exige aí uma liderança científica e técnica para que isso possa prosperar de uma maneira adequada, garantindo a segurança das pessoas, né? E eu quero colocar aqui à disposição da Associação Catarinense de Medicina. Durante essa jornada, essa casa foi extremamente importante. Lutamos junto para aumentar a participação no orçamento da saúde, né? Perdemos, né? Lamentamos juntos, né, essa derrota, mas continuamos lutando no dia a dia das demandas, né? Então, quero aqui parabenizar essa comissão e, mais uma vez, agradecer por esse espaço a todos os deputados aqui presentes, os deputados que estão online e as demais pessoas que estão acompanhando através das mídias digitais e pela TV. Muito obrigado. Eu gosto muito de história, né, e de acompanhamento e nostalgia, ou saudosismo, né, e o doutor Vicente trouxe algumas informações, agora fantástico. E aí, doutor Vicente, me lembrei do doutor Amaro Joaquim Alves, quando falou Amaro, que foi político lá em Joinville, vereador, grande médico, o outro doutor Amaro, ginecologista, também foi grande, né? Mas eu fiz uma homenagem na Câmara, no ano passado, para o doutor Gastão. O doutor Gastão teve 50 anos de profissão, médico,
E foi uma homenagem especial, porque ele relatou vários casos, ginecologista. Ele fez mais de 20 mil partos em Joinville. 20 mil, trouxe 20 mil pessoas à vida, né? Isso é fantástico. E ele disse em alto bom som: eu fico grato a Deus, porque nesses 20 mil partos que eu fiz, eu nunca fiz um aborto. E se emocionou. Então, são resultados, são pessoas comprometidas com a vida, que têm a história, e nós temos que guardar essa boa história, né, doutor Vicente? Muito bem. Muito obrigado. É isso, doutor Vicente. Muito obrigado, parabéns mais uma vez pela iniciativa de trazer. Obrigado, doutor Ademar. Continuem firme lá com o trabalho da CM, doutor Maurício. Também deputado Lucas e deputado Guimarães, que participaram desta reunião, e a todos que estão acompanhando também as transmissões pelos canais da Assembleia Legislativa. Tenham todos um bom dia.